Eu acho que para a gente entender e acompanhar e depois cobrar o trabalho da plataforma brasileira que nós estamos lançando hoje, eu queria contar um pouco a história da criação da plataforma intergovernamental, da qual eu faço parte do painel de especialistas e que serve, então, de base e de, vamos dizer, matriz para as propostas que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da história, até chegarmos no momento de criação, depois o que é o IPBS, o que ele está fazendo, e as funções e o primeiro programa de trabalho, né, que é um programa de trabalho de 2014 a 2018, nós estamos já na parte final de desenvolvimento desse programa. Então, na Rio 92, foram aprovadas 3 convenções importantíssimas para todo o desenvolvimento pós-92. A Convenção das Mudanças Climáticas, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação. No caso da Convenção de Mudanças Climáticas, 4 anos antes, já havia sido criado o IPCC, como um organismo internacional, um painel com a representação dos países e responsável por estudar e acompanhar as mudanças climáticas, mudanças de emissão de gases, a camada de ozônio, que antecedeu a questão da discussão de aumento de CO2. Portanto, quando a convenção foi finalmente aprovada na Rio 92, era natural, era parte da missão do IPCC passar a fazer os relatórios que geram a base científica para a tomada de decisões. Então, o que o IPCC faz usualmente? Ele vai reunir tudo o que foi publicado sobre mudanças climáticas, sobre emissão de gases, sobre previsões, sobre modelagem, sobre projeções, nos últimos 5 anos, vai sintetizar toda essa informação em um grande relatório, que normalmente ninguém lê por completo, né? Cada um lê os capítulos que particularmente lhe interessam, mas é feito um sumário para tomadores de decisão, sumário esse que tem que ser aprovado na plenária dos países. E é exatamente por isso que aí a gente vê uma amenização da linguagem. Se a gente pegar o primeiro, o segundo relatório, há uma sugestão de que é a atividade humana quem está provocando essa mudança, até a gente chegar no 5º relatório, onde, de fato, se diz claramente que é a atividade humana. Então, isso porque aquele relatório, aquele sumário é negociado praticamente ponto a ponto numa plenária com representantes dos países. No caso da Convenção da Diversidade Biológica, não havia uma organização equivalente ao IPCC e se criou, dentro da Convenção, um órgão subsidiário de assessoria técnica e científica para cobrir essa lacuna ou fazer os papéis do IPCC. Mas isso se mostrou não muito produtivo. O SUPSA, como a gente chama na abreviatura, ele não chegou em nenhum momento a fazer o envolvimento da comunidade científica que trabalha com biodiversidade, reunir essas informações, gerar relatórios como os relatórios que a gente tem do IPCC, mais complexos. A biodiversidade tem um espectro muito maior de parâmetros que a gente teria que considerar, mas isso acabou não acontecendo. O SUPSA acabou elaborando a agenda de cada uma das conferências das partes, muitas vezes contratando
especialistas para estudos específicos, mas a gente nunca teve realmente uma abrangência de relatórios como a gente esperava. Em função disso, 10 anos depois, na Rio+10, em Johannesburgo, começou a se discutir a necessidade de termos uma organização, um mecanismo, uma plataforma, uma forma de organização que viesse a trabalhar com esses dados de biodiversidade e a produzir relatórios globais, relatórios temáticos sobre questões ligadas à biodiversidade. Foi um pouco antes da Rio+10 que os países de megadiversidade se reuniram, criaram o grupo dos países megadiversos, passaram a negociar as questões de biodiversidade de uma forma mais unida, mais com posições tiradas no consenso desses países, e essa discussão acabou evoluindo para que, em 2005, por iniciativa do governo francês, se propôs a criação de um mecanismo internacional de expertise científica em biodiversidade, o IMOSEB. Nós tivemos uma discussão sobre o IMOSEB aqui, nós trouxemos as pessoas que estavam liderando essa discussão internacional para avaliarmos o interesse do Brasil, a posição do governo brasileiro em relação à IMOSEB, que não era uma relação, não via com bons olhos a criação do IMOSEB, e aí nós, nessas discussões, entendemos o porquê das reticências que os governos, uma boa parte dos governos dos países em desenvolvimento, dos países ricos em biodiversidade, tinham em relação a essa proposta. Porque a IMOSEB não era uma organização que seguiria a estrutura das Nações Unidas, aonde cada país é um voto. Haveria diferenças significativas e, muito possivelmente, países desenvolvidos e com recursos para colocar no desenvolvimento dos trabalhos de IMOSEB teriam uma certa dominância da agenda, das definições do desenvolvimento disso. Então, isso, logicamente, foi uma discussão importante, porque trouxe à tona, de uma forma mais clara, a necessidade de a gente ter uma organização, mas não era essa a organização que estávamos pensando. Então, no final do período de consultas do IMOSEB, concluiu-se que esse não era o formato desejável, mas, ao mesmo tempo, se solicitou ao diretor executivo, ao PNUMA, para que, em colaboração com parceiros, outras agências das Nações Unidas e governos, organizasse uma série de plenárias para se discutir que tipo de mecanismo deveria ser criado, quais seriam as características, como isso devia ser estruturado. Então, a partir de 2007, o PNUMA organizou 3 reuniões, uma no Quênia, lá em Nairobi, em 2009, aliás, a primeira na Malásia, a segunda no Quênia, e a terceira em Busan, na Coreia do Sul, aonde os países chegaram a um acordo de que deveria se criar uma plataforma intergovernamental. Então, essa estrutura é uma estrutura que garante que cada país tem um voto e que as resoluções são tomadas por consenso, não há votações, se opera com o princípio de consenso, e que o desdobramento disso seria a criação da plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, já estabelecendo alguns princípios, já fazendo um draft, um primeiro rascunho do que deveria ser essa plataforma. Essa reunião aconteceu um pouco antes da 10ª Conferência das Partes da Biodiversidade, que todos nós lembramos pelo fato de ter sido aprovado o Protocolo de Nagoya, que, infelizmente, o Brasil ainda não ratificou, e a COP10, endossando esse documento
vindo aqui dessas reuniões, encaminhou isso para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que então aprovou a proposta de se criar um mecanismo. E, na sequência, foi solicitado que, de novo, o PNUMA, com apoio de outras agências, organizasse 2 plenárias para agora, de fato, estabelecer os mecanismos, os procedimentos, a estrutura, as funções dessa plataforma. Então, o PNUMA, junto com a Unesco, com a FAO e com o PNUD, organizaram 2 reuniões, uma em Nairobi, em 2011, e uma segunda na cidade do Panamá, onde, efetivamente, os países criaram a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, o IPBS ele é ligado a essas 4 agências das Nações Unidas, mais fortemente ao PNUMA e à Unesco, que são os que têm trabalhado mais diretamente conosco, mas também, cada vez mais, com a participação da FAO e do PNUD. Então, foi um processo longo, né? Um processo que começou lá em 2007, quando terminou a consulta do IMOSEB. Aí começaram a identificar o que era necessário, onde estavam as principais lacunas. Então, esse conjunto de reuniões aqui foram extremamente importantes para se chegar à definição de que era necessário se criar a plataforma e depois, então, nessas 2, a plataforma foi estabelecida. Então, o IPBS foi criado no dia 21 de abril de 2012, o último dia da reunião no Panamá. Hoje, ele conta com 125 membros. Na época da criação, eram basicamente 90 países que estavam participando. Tem o objetivo geral de gerar o conhecimento relevante sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos para embasar a tomada de decisão, ou seja, aproximar a ciência da política e a política da ciência, trabalhar nessa interface, que as decisões políticas sejam tomadas com base no melhor conhecimento científico disponível. E, na sua primeira reunião, ainda em 2012, a cidade de Bonn, na Alemanha, foi eleita como secretariado, como a cidade para sediar o secretariado do IPBS. Quais são as funções do IPBS? Temos 4 funções básicas. A mais conhecida delas é a realização dos diagnósticos, né? Quando a gente pensa no IPCC, a gente pensa no relatório do IPCC e os desdobramentos que a gente tem a partir daquele relatório. Então, diagnósticos que, no caso da biodiversidade, nós não temos um elemento tão claro quanto aumento de emissões de CO2 para relacionar diretamente com o aquecimento global. Consequentemente, nós não precisamos de um único diagnóstico, nós precisamos de vários diagnósticos. Nós precisamos de diagnósticos sobre temas específicos, que podem ser, como nós vamos ver hoje à tarde, polinização, que podem ser sobre espécies invasoras, que podem ser sobre uso sustentável da biodiversidade. Nós precisamos de diagnósticos que são geográficos, então regionais, globais, então outro tipo de enfoque, e nós também precisamos de diagnósticos metodológicos para o desenvolvimento de ferramentas novas que devem ser incorporadas à gestão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos para que a gente consiga avançar nessa direção. Então, por exemplo, o diagnóstico que vai ser apresentado hoje à tarde de modelagem são ferramentas que precisam ser incorporadas na elaboração de políticas. Junto com os diagnósticos, o desenvolvimento de ferramentas, né? Se nós queremos transmitir o conhecimento científico, queremos que ele seja utilizado para a tomada de decisão, nós também precisamos desenvolver o kit de ferramentas para que isso seja possível, né? E, junto com isso,
a gente precisa, e muito, de capacitação. Então, essa é uma função que não existe semelhante no IPCC. Essa é uma inovação que o PBS trouxe. O que a gente entende por capacitação? A capacitação é vista tanto do ponto de vista da capacitação de pessoas, capacitação do profissional. Então, você vai capacitar um profissional para pegar um relatório de polinização, entender as mensagens principais que estão ali e usar aquilo para estabelecer, digamos, uma política estadual de polinização de polinizadores, estabelecer uma moratória na destruição ou na perda de polinizadores nativos. Então, você vai tomar essas decisões, você precisa dessas informações, mas talvez aquele profissional, individualmente, ou mesmo a instituição onde aquele profissional trabalha, não tenha capacitação para fazer essa leitura. Então, nós também pensamos na capacitação institucional. Se nós queremos que modelos de cenários sejam utilizados, mesmo para nós, na área científica, na área acadêmica, cenários e modelos são coisas relativamente recentes. Alguns tenebrosos, como os que o Eduardo Assad normalmente produz sobre a nossa agricultura e os impactos que vão acontecer com as mudanças climáticas, ou que o Ulisses faz com a parte de saúde, que sempre mostram os problemas crescentes que a gente vai ter. Mas o que a gente quer é que a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o gestor dentro de uma empresa privada, saiba como utilizar isso para fazer as suas projeções, para tomar as suas decisões. Tá? Então, nós achamos que isso era uma função primordial. Essa foi uma das brigas dos países em desenvolvimento, que fosse uma obrigação, que fosse uma função básica da plataforma, trabalhar com essa capacitação. E, por fim, ao fazer essa síntese, ao reunir todas as informações, os dados, o conhecimento, para produzir um relatório, um diagnóstico, vão aparecer as lacunas, vão aparecer os pontos onde faltam informações, onde a gente vai dizer que ainda não é possível ter uma conclusão definitiva, porque faltam informações. E, nesse caso, então, é função do IPBS identificar essas lacunas e, dentro do possível, provocar as agências que financiam pesquisa a promoverem pesquisa para preencherem aquelas lacunas. Então, de novo, como eu disse na abertura, o IPBS não faz pesquisa, não financia pesquisa, mas ele, como um organismo internacional, pode estimular a chamada de agências nacionais, regionais, estaduais, multilaterais, a desenvolverem a pesquisa necessária para o preenchimento daquelas lacunas. Se alguém tem um interesse mais específico nos diagnósticos, como é que os diagnósticos são elaborados, a divisão que a gente tem nos diagnósticos, cada capítulo tem um sumário, que é um sumário executivo, que reúne as principais conclusões daquele capítulo, mas o diagnóstico como um todo tem um sumário para tomadores de decisão, que não pode ter mais do que 15 páginas, porque nenhum tomador de decisão vai ler mais do que 15 páginas. A gente tem que capturar o interesse dele, ter informações muito precisas para sugerir ações. Essa é outra característica. Assim como o IPCC, o IPBS não é prescritivo. Ele não propõe que o país, ou os países, ou o Estado, faça isso ou faça aquilo. Ele vai mostrar caminhos alternativos. Se eu tomar essa decisão hoje, qual é a consequência que eu vou ter no médio e no longo prazo? Se eu não tomar, se eu deixar as coisas continuarem como elas estão, quais são as consequências que eu vou ter mais para frente? Mas quem tiver o interesse, existe uma série de programas que foram gravados por especialistas do IPBS, que estão disponíveis nesse texto aqui, que são webinars, e um deles é sobre o processo de diagnóstico, que pode, então, ser
estudado, entendido. Na questão da capacitação, uma das ações que a gente tomou e que foi muito melhor sucedida do que a gente imaginava foi criar um sistema de fellowships para pesquisadores que quisessem trabalhar em questões associadas ao IPBS. Na primeira chamada que nós fizemos para os interessados em trabalharem no diagnóstico regional da região das Américas, né, que é uma das regiões que está sendo estudada, eu vou voltar nisso mais à frente, a enorme maioria dos que se submeteram, mais de 500 inscrições nós tivemos no mundo inteiro, para a gente escolher 5, um para cada cinco para cada região, na verdade 20 jovens. A maioria era jovem e já tinha o doutorado. Então, a partir daí, passou a se chamar Programa para Jovens Pesquisadores. Ontem, quando eu falei isso, eu levei pancada. Por que jovens? Porque a maioria que mostrou interesse, agora esses jovens é um sentido mais amplo possível, né? Não há um limite de idade, não tem nada que diga qual é o limite, né? Mas a gente vê aqui, né, as inscrições, né, a enorme maioria tendo doutorado, uma aplicação equivalente de mulheres e de homens. Então, hoje, esse programa tem 50 bolsistas que estão trabalhando junto aos diagnósticos regionais, as 4 regiões, junto ao diagnóstico de degradação e restauração e junto ao diagnóstico global. Então, nós aqui no Brasil temos 2 dessas bolsistas, a Juliana Farinassi, que está envolvida aqui com o nosso grupo, é mais suave, é uma linguagem mais abrangente, porque você tem que ser compreendido e aceito por 125 países que têm visões de mundo completamente diferentes entre si. Mas são eles que tomam essa decisão. Então, na primeira reunião plenária, se decidiu criar um birô que tem a responsabilidade de supervisionar as funções administrativas. Ele é composto por 10 pessoas, são 2 representantes de cada uma das regiões político-geográficas reconhecidas pelas Nações Unidas. Então, segue sempre aquela divisão, por mais ultrapassada, mais que a gente ache que ela não tem mais um significado no mundo atual, é como as Nações Unidas estão estruturadas. Então, nós fazemos parte da região que é América Latina e Caribe. Existe uma outra região que é a África, existe uma região que é boa parte da Ásia, existe uma região que é o leste europeu, que hoje já não faz muito mais sentido, e existe uma região que são o oeste europeu e outros. Nesses e outros você tem Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Então, obviamente, do ponto de vista de biodiversidade, isso não faz o menor sentido, né? Por isso que a gente redividiu. Mas, na estrutura formal do Birô, são 2 representantes de cada região. No momento, os representantes da América Latina e Caribe são da Bolívia e Granada, que é uma das ilhas no Caribe. Junto com esse birô, se decidiu criar um painel de especialistas. É um painel independente, no sentido de que, após nós sermos escolhidos, também baseado nessa divisão das Nações Unidas, só que são 5 representantes de cada região, nós, no momento que somos escolhidos, nós não estamos mais representando nenhuma região, nenhum país. Nós estamos lá para contribuir com a ciência. Nós somos especialistas para olhar o lado científico, para a montagem de programa de trabalho, para a montagem dos grupos de trabalho para cada diagnóstico. Todas essas etapas passam por nós, a forma final dos diagnósticos antes de ser apresentado para a plenária. Então, essas são as funções do painel multidisciplinar.
E, além disso, né, já foram criadas grupos de trabalho, um para trabalhar com polinização, polinizadores e produção de alimentos, que era a coordenação era dividida entre a professora Vera Imperatriz Fonseca, aqui da Biociências da USP e do ITV, juntamente com o professor Simon Potts, da Grã-Bretanha. Então, a gente sempre tenta fazer esse balanço em ter pesquisadores de diferentes regiões na coordenação e, depois, um conjunto, nós vamos ver, de pesquisadores que trabalhavam. No diagnóstico de cenários, nós tivemos, o Jean Paul coordenou um dos capítulos, ele vai estar aqui hoje à tarde apresentando este diagnóstico. Degradação e restauração, nós temos 4 brasileiros participando, o Ricardo Rodrigues, que está aqui, é um deles. E nos regionais, nós temos 18 representando, e a coordenação é dividida por 3 pesquisadores. Um pesquisador canadense, um pesquisadora da Argentina e uma pesquisadora brasileira, que é a Cristiana Seixas. Qual que é a diferença entre um grupo de trabalho e uma força-tarefa? O grupo de trabalho tem uma missão específica. O grupo de trabalho de polinização deixou de existir no momento em que a plenária aprovou o seu relatório final. Eles prepararam, o relatório foi aprovado. Pode ser que no próximo programa de trabalho teremos novamente coisas relacionadas à polinização, vai se formar um outro grupo de trabalho. Mas ele tem uma tarefa específica que tem começo, meio e fim dentro desse período de 2012 a 2018. 2014 a 2018. A força-tarefa, ela acompanha todo o programa de trabalho. Ela não tem um produto final específico. Ela está continuamente assessorando o IPBS nas suas diferentes necessidades. Então, existe uma de capacitação, né? Eu faço parte dessa de capacitação, juntamente com o professor Biso, aqui da Universidade de São Paulo. Nós temos uma que é de conhecimento, informação e dados, que então é muito a questão de gerenciamento, qualidade de dados, gerenciamento de dados, que nós temos o professor Antônio Saraiva, aqui da USP, e o Eduardo Dalcin, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ambos estão aqui presentes. E nós temos uma força-tarefa que trabalha com conhecimentos tradicionais indígenas, a professora Manuela Carneiro da Cunha, que também está aqui, é a pesquisadora brasileira que faz parte dessa força. Isso porque a questão dos conhecimentos tradicionais, no caso do IPBS, não é uma questão de você reconhecer que existe um conhecimento tradicional e, eventualmente, registrá-lo de alguma maneira. É considerar ele um sistema de conhecimento, assim como nós temos o sistema acadêmico tradicional, assim como nós temos outros sistemas de conhecimento, e como é que a gente incorpora essas visões nos relatórios e nos diagnósticos. É uma dificuldade, Manuela faz parte dessa força-tarefa, sabe o quão difícil é o avanço, porque não existe receita, não existe uma forma nova de se trabalhar. E, finalmente, nós temos o secretariado, que também tem unidades técnicas de suporte, eu vou voltar a falar disso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que vejam a quantidade de pesquisadores brasileiros, né? Pensa que são 125 países, mais pelo menos 150 organizações não governamentais que sugerem especialistas para comporem os diferentes grupos de trabalho. Então, o fato da gente ter um grupo tão grande de brasileiros mostra a qualidade da ciência em biodiversidade que a gente faz, o reconhecimento internacional que esses pesquisadores têm, e mostra também a capacidade de negociação e o reconhecimento que a diplomacia brasileira tem nessa área de biodiversidade, porque eles também entram nessas discussões muitas vezes. Bom, o contexto, então, é que você tem a pesquisa, né, desenvolvida, a gente tem pesquisas com sistemas de reunir informações por observação, o GeoBond é um desses, há também o EUBOND, que é da Comunidade Econômica Europeia. Você tem a elaboração do diagnóstico, que usa
informações desses dois lados para o lado político, que é onde você tem a tomada de decisão. Por estruturação, por tradição, pela maneira com que se trabalha nesses organismos, uma das primeiras etapas, uma das primeiras necessidades que precisa ser suprida é ter um marco conceitual, quer dizer, qual é o conjunto, quais são os parâmetros, quais são as linhas mestras que vão orientar todo o programa de trabalho. Então, eu queria chamar a atenção sobre alguns aspectos aqui. O primeiro é que vocês veem que em vários dos quadrinhos você tem escritos em preto, em verde e em azul. Tem o mesmo significado para diferentes visões do mundo. Tá? Então, para nós queremos manter e conservar biodiversidade e serviços ecossistêmicos para garantir uma boa qualidade de vida. Nós entendemos como serviços ecossistêmicos, chamamos essas interações de serviços. Para muitos povos indígenas, a terra é a mãe. E, portanto, não há serviços. O que ela nos dá são presentes que a Mãe Terra nos dá. Eles precisam também se ver nesse diagnóstico. Então, se você mantém um único tipo de linguagem, você está excluindo uma forma de você ver o mundo. Tá? Então, a composição disso, para você ter a aprovação de 125 países com visões muito diferentes, foi a gente colocar, então, a vida em harmonia com a natureza, o bem viver em equilíbrio e harmonia com a Mãe Terra. Né? Porque essa é a forma que esses países vão se reconhecer dentro desse marco conceitual. A segunda coisa é que nós colocamos o homem, as instituições e os nossos ativos aqui no centro. Nossa, mas por que o homem tem que ser o centro? Na nossa visão, o homem é que levou a crise de biodiversidade e serviços ecossistêmicos que a gente se encontra hoje. Mas é também o homem quem vai ter que achar a solução para essa crise. Então, vai depender das formas de governança, das instituições, para a gente conseguir, de fato, fazer essas mudanças. Tá? Então, é uma figura forte, ela está publicada em duas revistas de reconhecimento internacional, um paper mais curto, que fala objetivamente, e um que conta todo o processo de criação. E, dentro desse marco consensual, a gente tem que manter na cabeça que todos os assessments, se eu estou fazendo um diagnóstico de polinização, se eu estou fazendo um diagnóstico de restauração e degradação, eles têm que falar com todas as caixas desse marco conceitual para, de fato, estar dentro dessa característica do IPBS. E a gente precisa sempre chamar a atenção que muitas vezes são drivers indiretos que causam os problemas. Né? Então, não é só a causa direta, né? É uma coisa de você pensar no sistema como um todo. De novo, se alguém tiver um interesse mais específico no marco conceitual, uma dos vídeos que está gravado explicando como ele foi construído e o significado dele. Bom, como uma organização intergovernamental constrói o seu programa de trabalho? Quem disse ou quem decidiu que nós tínhamos que fazer um diagnóstico de polinização, polinizadores e produção de comida, ou que nós tínhamos que fazer um de cenários, ou que nós tínhamos que fazer os regionais? Assim que o IPBS foi criado, ele fez uma demanda aos países, aos pontos focais da área no país, no nosso caso é o Itamaraty, solicitando demandas. Quais são as demandas, o que o Brasil gostaria que o IPBS, que diagnóstico é importante para nós. Mas vejam que nós recebemos só 22 solicitações de 10 governos, 9 de países desenvolvidos.
seja, ainda não tinha caído, e eu espero que para a montagem do próximo programa, que já está começando, a gente tem uma participação mais efetiva, mas não tinha caído a ficha de o quão importante é essa instituição. Assim como nós recebemos solicitações de convenções, né, de biodiversidade, das CITES, de espécies migratórias e da desertificação, e de organizações não governamentais. E o que a gente fez? O painel fez. Nós montamos uma matriz, demos pesos diferentes, por exemplo, uma solicitação que vem de uma convenção. Para nós, ela tem um peso maior do que a solicitação que vem de um país, porque uma convenção já é uma reunião de vários países. Tá? Então, com essa atribuição de pesos, nós elaboramos um programa de trabalho insano, de 16 produtos para serem entregues até 2018. Muito tranquilos, porque nós vamos ter que negociar isso com 125 países. Eles vão cortar um monte de coisas não são interessantes. Sabe por quê? Polinização. Não, vamos fazer primeiro tal coisa. Bom, isso foi, então, apresentado à plenária do IPBS, que aprovou os 16 e criou mais 2. Né? Então, nós temos 18 produtos para entregar até 2018. Por isso que todo mundo que está envolvido com o IPBS está sempre com essa cara de estressado, porque a gente está sempre devendo alguma coisa. O programa de trabalho cobre a parte de capacitação e de conhecimento, tem a parte toda regional, portanto, geográfica, a parte temática e metodológica, e uma parte de comunicação e de avaliação. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu não quero que todos leiam, mas a gente vai... Né, em todos eles, a gente tem vários. Então, polinização, degradação, desenvolvimento de cenários, valoração de biodiversidade, os geográficos, né, regional, global. Enfim, vocês têm que imaginar que para cada um desses é feita uma chamada, os países indicam os especialistas, o painel se reúne, seleciona os especialistas, forma o grupo, faz uma definição e aí começam os trabalhos. A gente tem que ter em mente, esse é um slide que vem da apresentação do IPBS, que fazer um diagnóstico não é uma revisão de literatura. A revisão de literatura fazemos nós, cientistas. Tá? Então, há características muito diferentes. O nosso público é colegas cientistas. O público de diagnóstico é o tomador de decisão. Tá? E muitos de nós, eu me incluo nisso, nós não temos a capacidade de escrever numa linguagem que seja compreensível por tomadores de decisão. Então, nós precisamos da ajuda na tradução daquele conhecimento científico em decisões que possam ser utilizadas. Né? Então, em 2014, nós criamos as 3 forças-tarefas, né? Começamos os 2 primeiros assessments, que eram de polinização e de cenários, fizemos o escopo de outros 3, começamos a elaboração e disponibilização online de 2 guias e de 2 catálogos. Né? A gente tem que sempre pensar que não se começou a trabalhar com biodiversidade agora. Existe uma enormidade de instituições e de informação que nós não vamos repetir, mas nós precisamos ter um lugar onde a gente possa achar as referências delas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, em 2014 nós criamos 14 grupos de especialistas, de uma enormidade de nomes, nós selecionamos 516, tivemos 20 reuniões, todo mundo ganhou milhagem para caramba, pôde viajar com a família depois, sem problema, porque era uma reunião praticamente atrás da outra. Os únicos que não ficaram felizes foram meus colegas de departamento. Mas fez parte do acordo que a gente tinha feito. Tá? E criamos as unidades de suporte. Então, para a capacitação profissional, a unidade de suporte é na Noruega, para conhecimentos tradicionais é na Unesco, em Paris, para dados e conhecimento na Coreia, e de polinização era uma pessoa do próprio secretariado quem deu esse apoio, e, no caso de cenários, é uma organização da Holanda quem está dando apoio.
Então, aqui tem as outras que já foram criadas. Para o regional das Américas, a unidade técnica está localizada no Instituto Humboldt, na Colômbia, né? Na África do Sul, na Ásia-Pacífico, no Japão, e da Europa Central e Ásia, na Suíça. Né? Esses são os outros que estão trabalhando. E isso para a gente ter uma ideia de como é que é um grupo. Esses são os 75 especialistas, coordenados pelo Simon e pela Vera Imperatriz, que elaboraram o diagnóstico de polinização. Então, a gente tem um conjunto grande aqui de autores e coautores, e a gente tem um conjunto grande de revisores, porque tudo passa por pelo menos 2 revisões. Então, essa é outra etapa. Essa ideia, né, dos capítulos, são 6 capítulos, a professora Vera vai falar disso hoje à tarde, e como esse diagnóstico se casa com o marco conceitual. E, de novo, a gente tem um vídeo sobre o relatório de polinização. Né? Em 2015, nós aprovamos 2 relatórios. Isso é difícil você imaginar que numa assembleia, numa semana, você consiga aprovar o sumário técnico. Foi muito trabalho, os países se desdobraram, os representantes, todo mundo envolvido se desdobrou para que eles fossem efetivamente aprovados. Tem que lembrar que o IPCC ele aprova um único relatório a cada 5 anos. Então, nós já tínhamos 2 de cara. E, em 2018, aliás, nós vamos ter 5 relatórios para aprovar numa reunião. Vai ser uma plenária de 1 mês, né? Porque não vejo outra possibilidade. E, além disso, a gente começou o global. Esse é o das Américas, então, cobre América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Isso quer dizer que a gente vai desde o Círculo Polar Ártico até a Antártida, né? Ou seja, cobre uma região pequena, sem grandes diferenças de desenvolvimento, de biodiversidade, muito homogênea, fácil de trabalhar. Né? E a gente tem, então, esses 120 especialistas que estão trabalhando. Nós fizemos 2 reuniões com os autores, e, como eu disse, a unidade técnica é lá na Colômbia. E essa é a estrutura, são 6 capítulos, e é essa estrutura que a gente está seguindo para o nosso diagnóstico. Né? Quem está interessado em participar no IPBS? Agora, em maio, a primeira versão, a segunda versão, aliás, o segundo rascunho, como é chamado na linguagem técnica, dos relatórios regionais, será colocado online por 45 dias para qualquer um, seja pessoa física, seja instituição, fazer críticas e sugestões para melhorar esse relatório. E depois os especialistas vão considerar, vão ter que responder, incorporar ou não, mas responder a quem fez as críticas e sugestões, o que foi feito com aquela crítica e sugestão. É um trabalho insano. A professora Vera já tarde vai dar alguns números para vocês de poucas a gente recebe. Né? Então, é uma maneira, a gente vai ter agora o regional e a gente vai ter também o de degradação e de restauração. Então, é só acompanhar na página do IPBS. Existe o programa dos jovens pesquisadores, que vai continuar para o segundo programa de trabalho, então vão ter novas chamadas, e também vai ser aberto aos países as propostas para a elaboração do segundo plano de trabalho. O que nós fizemos? Nós reunimos todos os pesquisadores brasileiros que já estavam envolvidos nessas 18 tarefas que eu listei aqui e reunimos eles em Indaiatuba, em 2015, para discutir se a gente tinha fôlego, interesse e disponibilidade para tentar fazer, naqueles mesmos moldes do IPBS, um relatório nacional. Tá? Para isso, o professor Fábio Scarano obteve um apoio, um projeto do CNPq, que
forneceu recursos para a realização de reuniões, como a que nós fizemos nos últimos 2 dias, mas também forneceu um conjunto de bolsas que permite que a gente tenha esses bolsistas trabalhando com a gente em níveis diferentes, alguns como pós-docs, outros como um nível mais técnico. Mas a gente tem um grupo grande, bem disposto, e que dá uma contribuição enorme. Tá? E, além disso, a gente tem um apoio também do Biota para realizar eventos como esse que nós estamos realizando aqui. Tá? Decidimos pela criação da plataforma. Então, a plataforma tem um site, vocês podem entrar e procurar as informações sobre a plataforma aqui, tem sobre quem somos, o que nós já fizemos. Essa é a forma mais avançada do nosso logo, ainda não está definido se vai ser exatamente esse, se nós ainda vamos trabalhar, mas está muito perto. E nós produzimos, de 2015 para cá, esse documento, as contribuições para o diálogo intersetorial, que é o que o professor Fábio Scarano vai estar falando em seguida. Tá? E isso foi feito para que a gente tivesse um documento para discussão com grupos focais. Já fizemos uma reunião com ONGs, uma reunião com representantes de governo, está bem encaminhada uma reunião com o pessoal do agronegócio, uma reunião com o pessoal de mídia, e na SBPC, na próxima SBPC, nós vamos ter uma discussão com povos indígenas e representantes. A gente não sabe exatamente ainda como isso vai funcionar, se isso vai ser um primeiro contato para a gente se desdobrar, mas a ideia é a gente apresentar o IPBS e apresentar o diagnóstico. Então, nós fizemos nos dias 19 e 20 essa primeira reunião, e o Fábio vai estar falando para vocês. Muito obrigado. Vamos fazer uma parada por aqui.